Só que os caras faziam o quê? Para massacrar as mulheres e deixar as mulheres tristes. Acabar com a vida de uma judia. Imagina, irmão, imagina 2.000 anos atrás, imagina 4.000 anos atrás, imagina 5.000 anos atrás. Isso. Acabou, irmão. Acabou. Para uma mulher, acabou. Emprego, família, todo mundo ia discriminar essa mulher. Era a ruína dessa mulher. Então imagina Deus vendo as mulheres sofrendo. Acabar que, não, Deus é machista. Imagina Deus vendo as mulheres sofrendo e ele usa o profeta Malaquias para falar o quê? Eu odeio o divórcio. Só que não era o divórcio comum, formal, que ambas as partes ia terminar em paz. Ele está falando de shalash, que aqui na Corrigida e Fiel fala de coisa indecente. Ó. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar uma coisa o que, irmãos? Evrá. Evrá é uma palavra que significa nudez, tem a ver com prostituição, significa também uma coisa vergonhosa, significa uma indecência, está ligada ao conceito de expor, andar nua, andar pelada e expor, sei lá, o marido, a família. Irmão, tem umas mulheres que têm prazer de expor a fraqueza do marido, infelizmente. E da mesma forma o homem também. Olá, queridos, graça e paz, eu sou Eliseu Lustosa e você é muito bem-vindo aqui no canal Mensagens Proféticas para o seu dia. Eu quero compartilhar uma mensagem profética que vai falar ao seu coração poderosamente. Antes, eu quero convidar você para se inscrever no canal, caso você não é inscrito, ativar aí o sininho das notificações para você acompanhar não só essa mensagem profética, mas todas que nós iremos postar aqui, tá bom? Convido você que está no Facebook, também na nossa página no Facebook, a seguir a página, e tanto quem está no YouTube como quem está no Facebook. O like, o joinha, o gostei e o seu compartilhamento. Divulgue essa mensagem para outras pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas e edificadas como você será agora. E agora então você vai ficar com a mensagem profética de hoje. Graça e paz, boa noite para todos, amém? Irmãos, primeira coisa que eu vou falar para você, que o nosso livro já está pronto. Quem quiser adquirir no final do culto. E você também que está aqui no YouTube, que vai assistir a pregação, o link para você comprar o livro está aí abaixo nas descrições, no Mercado Livre, tá? E eu estou, no momento que você assiste esse vídeo, eu estou estudando para me colocar na Amazon, para me ver se eu consigo fazer um cadastro para mandar para pessoas de outro país, mas até agora só está no Mercado Livre. Então, dá uma olhada aí quem está fora do Brasil. Se o link do Amazon está aí, se tiver é porque deu certo, tá? Mas eu ainda estou estudando isso. Mas para quem quiser adquirir, Os 7 Olhos de Deus. É um livro que fala sobre dons espirituais e principalmente dos dons proféticos. Nós vamos falar de 7 características do dom profético, 7 dimensões. Sonho, visão, revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, arrebatamento consciente, inconsciente, olha, profecia, uma série de coisas. 348 páginas, olha a espessura do livro. É um estudo com muito hebraico, com muito grego. Para você que é pastor e pregador, isso aqui vai ser um prato cheio, porque já tá, os esboços já estão feitos. É só você pegar e abrir e ler, que tem as palavras, as referências, onde eu achei. Está uma espécie também de esboço, né? Um livro de esboço, só que também narrado. Top, adquira. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre uma coisa polêmica também, tá? Hoje eu quero falar sobre cura. Falar sobre o que, irmãos? Eu quero falar sobre cura. Quero falar sobre divórcio, que tem a ver com o texto. Um pouquinho polêmico aí, mas a gente vai explicar bem, explicadinho. E dentro desse entendimento, nós vamos fazer um ato profético no final. Porque nós vamos declarar que nós vamos divorciar hoje. Não do nosso cônjuge, tá? Mas de enfermidade, de doença, de demônio, de tanto de coisa aí.
No final você vai entender aqui. Para isso eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Já vou começar aqui. Lucas capítulo 13, abra a sua Bíblia aí, fazendo favor. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 12. Texto conhecidíssimo de todo mundo, tá? Conhecido. Fala sobre a mulher encurvada. Cura dessa mulher. Nós vamos ver o âmbito, o aspecto. Jesus viu aquela mulher presa, escrava. Aí a gente vai fazer uma analogia, nós vamos fazer trazer um entendimento aqui. E vai ser tremendo. Não vou nem falar agora, eu vou deixar para o final, para você que está aí assistindo o vídeo ficar curioso. Mas um negócio top aqui, tá? Um pouquinho de polêmica, vai abrir os olhos de muita gente, que inclusive tem dificuldade, preocupação em relação ao tal do divórcio. Enquanto você acha aí, deixa eu contar um testemunho não, uma história para você. Uns anos atrás, uma missionária, inclusive tem um canal no YouTube bom, ela pegou um dos vídeos meu de oração, uns anos atrás, e colocou no canal dela, e esse vídeo bombou. E aí ela começou também a fazer a oração, que já que o vídeo bombou, e ela entrou em contato comigo, perguntou se eu podia usar o vídeo e tal, e a gente, não, pode usar, tranquilo e tal. Tempo depois ela me manda uma mensagem que o povo estava atacando ela nos vídeos, né, que ela começou a falar de Bíblia, algumas coisas, porque ela falou que estava no segundo casamento dela. Pronto, irmão. Mas ela foi tanta pancada que essa mulher tomou. Aí vai lá eu e a Cleise tentar acalmar essa mulher. E não só da internet, tá? Gente da igreja dela atacando ela. E ela disse que tinha um obreiro lá na igreja dela que era o mais, vamos dizer assim, endemoniado. Vou usar essa expressão. Dizendo, você está em pecado porque você está no segundo casamento. Tá bom. Aí a gente vai explicar para ela sobre alguns textos bíblicos. Inclusive é o que a gente vai explicar aqui também, né? Não que eu vou aqui nesse vídeo fazer defesa a divórcio. De maneira nenhuma. Divórcio é uma coisa triste, que impacta casais e quando tem filhos, então, né? Mas em certas situações a gente entende que é impossível conviver com uma pessoa assim. E você vai perceber, não dentro do sentido literal. Você vai ver que quando Jesus fala para a mulher, essa mulher aqui, vamos ler a história, você está livre. Isso fala muita coisa sobre o que também as pessoas vivem em um casamento derrotado, destruído, aniquilado. Existem pessoas presas. E a gente vai entender tudo isso. Então, olha, ministração de hoje, vale a pena compartilhar e mandar para todo mundo depois, tá? Lucas capítulo 13, versículo 10. Vamos lá? Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher, olha aí, irmãos, possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade. Diga comigo, possuída por um espírito de enfermidade. Se você já entendeu só com a introdução que eu fiz, que a gente vai falar sobre divórcio, aqui já está bem claro que a correlação do texto é que essa mulher que está possuída há 18 anos, ela tem um casamento, vou usar essa expressão para ninguém ficar cancelando, um casamento espiritual com o espírito de enfermidade. E é sério, irmão, porque casamento é o quê? Aliança. Sim ou não? Aquela mulher, ela tem um vínculo. De que forma que aquela mulher adquiriu esse vínculo? Tinha pactos? Sei lá.
Eu só sei que ela estava possuída por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Olha, ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. É forte essa passagem, dentro dessa correlação com casamento e divórcio. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhe afirmou: mulher, você está livre desta enfermidade. O que Jesus disse para a mulher? Mulher, você está o quê? Dessa enfermidade. E aí os versículos posteriores vão falar que a mulher imediatamente se endireitou, tal, a cura. Nós vamos começar aqui com que palavra? Com essa expressão que Jesus usou. Mulher, você está livre. Lucas, já põe a primeira aí. Eu vou colocar no telão para vocês aqui na igreja facilitar. E quando eu colocar no YouTube, eu faço uma ediçãozinha que fica também fácil das pessoas observarem e verem a palavra. Tá? A primeira palavra, que é essa expressão livre, nós vamos encontrar a palavra grega, apólion. Sempre no grego, o U tem um som de I, tá? E na verdade se usa o Y, né? Então, a palavra livre, olha lá o que significa. Libertar, deixar ir, mandar embora. E o que, irmãos? Divorciar. É a mesma palavra que é usada para o quê? Divorciar. Jesus então diz para aquela mulher: você está o quê? Livre. Põe um segundo já, Lucas, já vou pegar aqui o gancho. A questão é que essa palavra hebraica apolion, que é divorciar também, a palavra hebraica correspondente a essa palavra hebraica aqui, ó, salash. Diga comigo, salash. Aí é que o bicho pega. É aqui que o negócio fica interessante. Salash, que significa enviar e deixar ir. E aonde a gente encontra essa palavra salash em relação a divórcio e mandar embora e deixar ir? Aí, irmãos, pode tirar, Lucas. No tão famoso versículo de Malaquias capítulo 2, aonde a Bíblia vai dizer o quê? Deus odeia o divórcio. Deus o quê, irmãos? O divórcio. Já nós vamos chegar nesse versículo, porque a palavra divórcio lá é salash. Que divórcio é esse que Jesus está falando, ali usando a expressão grega, e a correspondente, ou a palavra equivalente hebraica salash. Por que Jesus usou essa expressão? Nós vamos entender até o final. Antes, eu quero informar para você que naquela época do Antigo Testamento, e até hoje, na verdade, né, pelos judeus mais tradicionais, um casamento era feito por um sacerdote. O sacerdote, ele fazia uma cerimônia chamada Kiddushim. Diga comigo, Kiddushim. Kiddushim, irmãos, é a palavra hebraica para consagração. O casamento, a cerimônia de um casamento, era uma cerimônia de consagrar, porque ali o sacerdote espiritualmente iria unir as almas, unir os espíritos. Aí é o casamento. Ele ia oficializar. Aí, os noivos, principalmente a esposa, a mulher, iria receber do marido um negócio chamado Kiddushá. É uma carta de casamento.
Kedushá não, a palavra é ketubá. Kedushá é outra coisa. Kedushá é santidade. Ketubá, irmãos, a gente fala muito quando a gente faz a campanha do Yom Kippur, eu falo, que tem até uma mensagem bíblica que eu falo sobre o casamento do Messias com a noiva, né? O ketubá do Messias. O ketubá era um documento como esse papel aqui, que a noiva recebia, para ela ter o quê? Direitos naquele casamento. Porque você sabe que naquela época a mulher e o valor dela era para aquela tradição, para aquela cultura. Aí você hoje vai entender que a gente vai até desconstruir algumas narrativas que hoje no ramo político, no entendimento político, esse Deus da Bíblia é machista. Tudo vai ver aqui agora, irmão, que Deus se preocupava com as mulheres. Que Deus se preocupou sim com as mulheres. Casamento era um acordo entre o homem e a mulher que se uniam. E ao longo do tempo o homem foi tomando mais poder, proporção, e usava inclusive o casamento para destruir a vida de mulheres. E a gente vai entrar então no Shalash. Malaquias capítulo 2, versículo 16, vai falar assim, ó. Põe aí, Lucas, na tela aí a King James aí. Eu anotei aqui a da João Almeida, Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deixa eu ver como é que está na King James atualizada. Põe aí. Pois eu odeio o divórcio. Nessa tradução minha aqui é repúdio. Está melhorzinho o repúdio. Porque nós vamos entender que existem tipos de divórcio hoje. Então, agora, a da King James aqui já não dá uma margem para a gente pensar com mais compreensão. Eu também odeio aquele que se cobre das suas vestes de violência, que inclusive você vê aqui divórcio e violência, que era uma coisa que acontecia também. Existem casamentos que há agressão física, verbal, psicológica, sim ou não, irmão? Deus também diz, eu odeio esse tipo de coisa. Uma vez lá, eu vou contando as histórias, né? Uma vez na nossa igreja lá no interior de Goiás, em Urmas, uma irmã, antes de começar o culto, ela entrou chorando. Ai, pastor, me ajuda aqui, ora por mim. O que foi, irmã? Desesperada. Meu marido acabou de me bater. E bateu nela porque ela estava indo para a igreja, irmão. E não é que a praga do velho estava lá fora. O velho doente, irmão. Deus me perdoe por falar assim. Com todo respeito aos idosos, tá? Velho doente, uma diabetes lá nas alturas, cheio de enfermidade, com ciúme da mulher, porque a mulher estava indo para a igreja, e ainda disse que ela tinha um caso comigo. Tinha a idade de ser minha mãe ou mais, entendeu? E eu falei, irmã, eu não vou orar pela senhora. Eu já fico grilado com essas coisas. Será que eu chamo a polícia agora? Ou então, não vou nem ali na porta não, porque senão eu vou desviar. E ele lá na porta, irmão, da igreja. E assim, há muito histórico dessa irmã de apanhar dele. Eu falei, minha irmã, o que tu está fazendo num relacionamento desse? Ai, pastor, desde que eu me converti há 30 anos, eu falei, meu Deus, 30 anos. A senhora está apanhando, irmã? Já estava no chilindró há muito tempo um cidadão desse. E aí vai convencer a pessoa, né? E mesmo assim, irmão, eu não aconselho ninguém separar, mas se a pessoa quer separar numa situação dessa, eu apoio plenamente. Porque até o texto bíblico está correlacionando o divórcio com alguém violento. Pois bem, a palavra divórcio aqui, então, em Malaquias 16, é a palavra hebraica shalash. Existe outra palavra para divórcio, tá? Nós vamos chegar lá. O que é o shalash, então, aqui? Shalash era um tipo de divórcio que os homens, quem? Faziam com as mulheres.
Inclusive, quando a Bíblia diz assim, aquele que casar com a repudiada é quem vivia um casamento shalash. Eu vou lhe explicar. A mulher repudiada era diferente de uma mulher separada. Hoje você vai fazer essa divisão. A mulher repudiada e a mulher separada legalmente. Agora a gente entra nesse texto, mas em Deuteronômio 24 há um mandamento sobre o divórcio. Que eu acho que Deus, com muita dor no coração, teve que estabelecer isso. Porque o propósito de Deus, você sabe, é que as pessoas sejam unidas, juntas. E o casamento vai até o final da nossa vida, sim ou não? Esse é o propósito. Mas o ser humano, o homem, como Jesus vai dizer que Moisés deu carta de divórcio porque o coração dos homens eram duros, é uma realidade. Quem é que manda nos outros? Quem é que manda no coração dos outros? Tem pessoas que dizem, eu não coloco a mão no fogo nem por mim mesmo, que eu nem sei. É um desafio, irmãos. É um desafio. Mas shalash era um tipo de divórcio, aonde o homem se separava da mulher, mandava a mulher embora e não dava a carta de divórcio para ela. Não dava o que os judeus chamam de guete, que era a carta de divórcio. E aí, essa mulher, pela lei de Deus, e pelo casamento que o sacerdote fez, ficava ligado ao homem, não poderia se casar novamente. E os caras faziam isso de propósito, para as mulheres não casar e nenhum outro judeu querer casar com uma mulher repudiada, porque o certo, o bom, o ideal seria ir lá no sacerdote para desfazer. E aí nós temos aqui a outra palavra, que é a palavra queritute. Põe aí, Lucas, Deuteronômio 24, 1. Deuteronômio 24, 1. Queritute. Quando um homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobre que nela há algo que, inclusive esse algo que reprove, eu já vou lhe explicar o que é. Está ligado diretamente à impureza sexual, aí entra o termo de Jesus, a traição, prostituição, um monte de outras coisas, tá? Eu vou falar agora da palavra evrá, no hebraico, né? E aí descobre que nela há algo que ele reprove, e por isso deixa de querer ela como esposa, né? Ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio, e mandá-la ir embora. Era o certo de fazer assim. Para me casar, eu recebo o documento, e para quando eu for divorciar, eu recebo. Só que os caras faziam o quê? Para massacrar as mulheres e deixar as mulheres tristes. Acabar com a vida de uma judia. Imagina, irmão, imagina 2.000 anos atrás, imagina 4.000 anos atrás, imagina 5.000 anos atrás. Isso. Acabou, irmão. Acabou. Para uma mulher, acabou. Emprego, família, todo mundo ia discriminar essa mulher. Era a ruína dessa mulher. Então imagina Deus vendo as mulheres sofrendo. Acabar que Deus diz, não, Deus é machista. Imagina Deus vendo as mulheres sofrendo, e ele usa o profeta Malaquias para falar o quê? Eu odeio o divórcio. Só que não era o divórcio comum, formal, que ambas as partes iam terminar em paz. Ele está falando de shalash, do divórcio que o cara manda a mulher embora, e, inclusive ele casa com outra, toma outra mulher, e deixa aquela mulher presa nele para o resto da vida, para ninguém mais querer casar com ela. Acaba, irmão. Acaba ou não acaba com a vida de uma mulher? E o que Deus está dizendo sobre esses homens, sobre esse divórcio? Eu odeio isso. Porque isso é uma violência. Isso é destruir uma pessoa. Imagina quantas que sofreram com isso. Na mão de gente carrasca. Ixi! E Deus então capta esse sentimento, passa
para o profeta Malaquias para falar: eu odeio esse divórcio, porque vocês estão destruindo a vida das mulheres. Então, esse divórcio é o quê? Shalash. Porque aqui em Deuteronômio, a carta de divórcio é a palavra keritut, que era a carta de divórcio que recebe ambas as partes são iguais. Inclusive, nos versículos posteriores diz que a pessoa pode voltar a casar novamente, porque agora a mulher tem a carta. Olha, eu fui casado com fulano e tal, mas tem a carta aqui que prova que eu não tenho mais vínculo pela lei de Deus. Eu não tenho mais vínculo espiritual com essa pessoa. Então, essa pessoa estava apta a casar novamente. Aí os caras, para agredir as mulheres, não davam a carta. Ok? Até aqui você entendeu? Pois bem. O marido... Eu vou ler aqui nessa tradução aqui. Põe aí, Lucas, a Corrigida e Fiel. Que aqui na Corrigida e Fiel, fala de coisa indecente, ó. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar uma coisa o que, irmãos? Evrá. Evrá é uma palavra que significa nudez, tem a ver com prostituição, significa também uma coisa vergonhosa, significa uma indecência, está ligada ao conceito de expor, andar nua, andar pelada e expor, sei lá, o marido, a família. E eu até percebo, irmãos, que há mulheres, não todas, mas a gente já lidou com tantas pessoas. Irmão, tem umas mulheres que têm prazer de expor a fraqueza do marido, infelizmente. E da mesma forma o homem também. Quando o homem faz isso, ele é bem pior, porque ele é mais perverso. Ah, o meu marido é isso, aquilo, outro, é esse caba no peste, esse caba é isso, aquilo, expondo. Fosse um judeu da época, já era o suficiente para ir mandar essa mulher embora. Hoje, se a gente fosse viver o padrão da época bíblia do Antigo... Irmão, o que tinha era gente divorciando. Mas deixa eu te dizer algo. Deus, Ele tem restaurado a família e o casamento ao longo do tempo. Pessoas fiéis, pessoas que querem ser felizes, pessoas maduras, pessoas que se entendem. E esse é o verdadeiro propósito. Casamento jamais deve ser dissolvido por briga, por picuinha, por coisa besta que pode se resolver. Desinteligência. Só com coisa grave, violência, agressão, eminente perigo de morte. Mulheres que recebem ameaça de morte. Homens também com uma pouca probabilidade. Tem mulher doida também, viu, irmão? Nos noticiários a gente vê. Tem umas malucas aí, mas normalmente é homem. E isso dentro da igreja, dentro da presença de Deus, nós devemos corrigir isso. Então, preste atenção. Existia uma palavra, existe, né? Uma palavra divórcio, que é de Malaquias capítulo 2, shalash. Mas existe a carta de divórcio, que é a palavra keritut. E lá no Novo Testamento, tá? Antes eu vou ler aqui mais um pouquinho sobre essa expressão evrá, que é indecência, né? No caso da mulher, coisa indecente, evrá, veio do termo hebraico arar, que significa estar nu ou descobrir. O termo se refere principalmente à nudez ou à indecência, geralmente em um contexto moral e sexual. É usado para descrever situações de exposição que são consideradas vergonhosas ou impróprias, de acordo com as normas culturais e religiosas do antigo Israel. A palavra pode ser denotada como também nudez física, quando a exposição é metafórica. Como vai ser usada como vergonha e também alguém que está pecando.
Na antiga cultura israelita, a nudez era frequentemente associada à vergonha e à desonra. O conceito evrá está profundamente arraigado nos valores culturais e religiosos da pureza e da modéstia. A exposição da nudez de alguém era algo não apenas físico, mas também moral, ou seja, expor alguém assim. Mas também era um símbolo de uma pessoa vulnerável, uma pessoa desgarrada. Aqui está um símbolo de desgraça, aqui nesse comentário meu. Esse entendimento é refletido nas leis e nas narrativas do Antigo Testamento, aonde manter a modéstia é cobrir a nudez de alguém. Eram aspectos importantes da santidade pessoal e comunitária. Ou seja, é saber cobrir a pessoa. É não ficar passando vexame, vergonha nas pessoas. Porque tem gente que não tem essa maturidade. Homens, minha esposa é assim, assim, revelando a nudez da esposa. Lá dentro do meu quarto, eu e ela, o cara fica contando para os amigos, irmão. Eu e ela e tal, meu irmão, joga para cima e para baixo, prega na parede. Pecado. Isso já é totalmente errado, biblicamente falando. Isso é evrá, algo indecente, impuro. Como também sair falando, expondo a pessoa. Maridão lá não está dando couro mais não. Né? São coisas de foro íntimo. E isso também está associado a essa indecência. Então, percebe? Veja, note, perceba que muitas vezes o contexto da coisa era profundo. Lucas, qual que é o próximo? Põe aí daquelas que eu coloquei para você. Eu acho que eu coloquei foi... aqui. Para mostrar para vocês. Mas eu já citei, né? Falei. Então, nós temos aqui a palavra repúdio. Então, todas as vezes que você vê uma tradução e for repúdio, você vai lembrar do quê? Shalash. Era a mulher repudiada, que não tinha carta, que o marido deveria dar para ela, uma carta que deixava ela livre para casar novamente. Então, mulher repudiada é a mulher que não tinha essa carta, ok? Grava isso na sua cabeça. E aqui nós temos expressão hebraica, salash, que eu já disse para vocês. Põe o outro, Lucas. O outro, vai. Isso que nós já falamos também. Aí, aqui eu fiz uma brincadeirinha com as palavras equivalentes, né? Temos aqui Mateus 5, versículo 31, e isso aqui vai mostrar que Jesus não pregou nada de novo em relação ao entendimento do casamento do Antigo Testamento. Nada de novo. Só que isso daqui é tema de crentes, e eu que vim dessa escola pentecostal, irmão, é um tabu falar sobre isso. Porque o que tem de gente que hoje está feliz, constituiu família com o segundo casamento, só que é um motivo para alguns de vergonha, de escárnio, de pecado. Não, é um demônio aquele cara, não, é um demônio aquela mulher. Olha lá, tá, e os caras chegam ao nível de falar, está em adultério, está no segundo casamento, manda essa mulher voltar para o primeiro marido, manda esse homem voltar para a primeira esposa. Tu não sabe o que essa pessoa passou naquele casamento. Não sabe a escravidão que a pessoa viveu. Não sabe o nível de sofrimento que foi aturar. Mas a pessoa deveria tomar as decisões, né? Irmãos, o certo é isso, é você saber escolher bem, mas tem hora, irmão, que a gente está com fogo escolhe pelo fogo, ou na ansiedade, ou na carência. Aí a gente tinha que virar aqui um culto para falar de casamento, né? De casal. Não é isso não. Mas tem um monte de coisa que faz a pessoa tomar uma decisão precipitada e escolher alguém errado. Tem um monte de narrativas, tem um jugo desigual, olha, é um monte de coisa. Não é isso que não quero falar sobre isso não. Mas, se o tema pede, né? Vamos lá. Jesus vai dizer o quê? Também
foi dito: qualquer que deixar sua mulher. Aí aqui, essa expressão aqui, repudiar sua mulher, em outras traduções. Está aqui, ó, repudiar sua mulher, a palavra equivalente é salache, e a mesma palavra que eu li aqui da mulher encurvada, apólio. Salache, você vê que faz a diferença. Aí ele diz aqui, ó, dê carta de divórcio. Aí aqui a gente vai entrar a palavra que nós lemos lá em Deuteronômio 24:1, que era a carta de divórcio para a mulher seguir a vida e ter outro casamento. Só que aqui agora nós encontramos outra coisa. Uma palavra que também conecta com queritute, que é a palavra grega apostasia. Então, apostasia e queritute estão conectadas, são palavras correspondentes entre os idiomas. Aí a gente poderia aqui, só que o tempo já foi, falar de apostasia, porque está tudo conectado. Mas o que é uma pessoa que apostatou da fé, irmão? Olha o quanto que é grave isso. É uma pessoa que era, vou usar essa expressão, tá? Para não ficar aí, coisa... Era uma pessoa que era casada com Jesus, com Deus, que tinha sua aliança com Ele, e apostasia, apostatou, pediu a carta para sair do relacionamento com Deus. Rasgou a aliança, diz, não, eu quero ser livre para me invocar não sei o quê, para mim... Tem um monte de gente que quebrou essa aliança, que foi embora. Então você percebe que a palavra apostasia está ligada a esse conceito de um divórcio espiritual. Então muitas vezes o desviado, que a gente usa essa expressão desviado, né? Tem crente que apostatou da fé, irmão, está dentro da igreja também, tá? Não é só aquele que não vem mais no culto, não. Está dentro da igreja, mas ó, a carta de divórcio dele já está na mão dele há muito tempo, ó. Jesus já não tem aliança mais com ele nenhuma. Ele está lá só para encher o saco ou infernizar a igreja local ou a vida dos outros. É isso que esse tipo de pessoa faz. Mas isso é outro assunto, né? Aí ele diz aqui, ó, que deu a carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar, shalash, mandar embora sem dar a carta, mandar embora a sua mulher sem dar a carta, e não for por causa de evrar, é a mesma correlação lá, indecência. Aqui ele fala fornicação, porneia, no grego também. Tem a ver com impureza, indecência, tudo que eu já te falei, mas é o mesmo conceito. Ou seja, até agora aqui nada mudou do Antigo Testamento, a não ser que ele colocou aqui a palavra grega porneia, que é fornicação, tem a ver com prostituição, faz com que cometa adultério com ela. Ou seja, se a mulher já está no shalash, que é aquele divórcio que ela não recebe a carta, ela está ligada de alma ao marido e o marido com ela. Então, se ela se entrar em outro relacionamento, ela não tendo a carta, isso dentro do entendimento hebraico. O homem, da mesma forma, aí eu vou ficar com outra mulher. No mundo espiritual é o quê? Jesus está dizendo, comete o quê? Adultério. Porque ainda essa pessoa não recebeu a carta, ainda não houve uma paz. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Se dois ou mais concordar acerca de qualquer, o casamento não é um acordo, sim ou não, irmão? Eu acordo com você. Ah, não, eu acho que o acordo... Aí tem um monte de problema. Devido isso, aquilo, esse acordo quebrou. Não dá mais. Então me deu a carta que nós estamos quites. O mundo espiritual respeita isso. O mundo espiritual respeita exatamente isso. Então, olha lá. Aí, qualquer que casar com a repudiada. Coloca na tua cabeça. Quando a Bíblia falar repudie, está falando da mulher que não recebeu a carta. Porque o marido é um cretino, um filho do Beelzebul, que quer ver essa mulher sofrer,
e não está nem aí para ela, mas ele não se esqueça que Malaquias capítulo 2 diz: eu odeio o divórcio. E esse tipo de pessoa também, que faz essa violência. Não se esquece disso. Não se esquece disso. Então, está aqui. Tira aí, Lucas. Uma certa vez nós estávamos aconselhando uma irmã crente que estava casada com um marido não crente. Pensa num cara pilantra, para não usar as expressões que eu queria usar. E ele era um pouco convertido, não sabe? Conhecia um pouco de Bíblia. Só que assim, a lei de Deus só servia para a mulher. E a mulher, por ser obreira da igreja, quando eles entravam numa discussão mais calorosa, ele não começava a jogar texto bíblico para ela: você é crente, você tem que perdoar, você é assim, é assim. Irmão, olha o nível. O cara ainda usava a Bíblia para acusar ela. Ah, você como crente, você não deveria falar isso para mim não, eu sou seu marido. Porque também ele do mesmo jeito foi enfeitiçado ou foi enganado por uma religiosidade sobre o casamento, sobre o divórcio. Ele queria dizer: você não vai separar de mim jamais. Irmãos, o marido não trabalhava, olha a história. O cara não trabalhava, ficava o dia todo no bar, chegava bêbado, batia na mulher, xingava a mulher é obreira da igreja, tá? Inclusive cuidava de casais, olha o nível. E o bispo lá da igreja dela, que eu não posso falar o nome, não pode separar, porque ela é um braço direito aqui, se ela separar já não vai ter mais autoridade para falar para casais. Aí a mulher pode apanhar. Aí ela chegou lá no Jardim América, quando nós tínhamos igreja ali no bairro ali de Goiânia: pastor, hoje eu pedi para me matar, eu pedi: Deus me leva, que eu não aguento mais. Já falei lá com o meu bispo disse que eu não posso separar, porque se eu separar eu estou em pecado, que não sei o quê, aquelas narrativas que a gente já sabe. Eu falei: irmã, se a senhora fosse minha obreira, minha filha na fé, nós já tínhamos entrado num acordo. Esse marido seu já estava preso, que eu já tinha denunciado ele. Uma coisa é certa, a senhora já não estava mais com ele. Aí eu vou explica tudo isso daqui, mas não entra na cabeça da pessoa, irmão. É uma feitiçaria tão brava, que gera um jugo tão grande sobre algumas pessoas, por não entender a Bíblia, por não aprofundar, por não entender que o propósito do relacionamento não é viver, como Paulo diz, uma escravidão, derrota, violência, agressão, viver com uma pessoa assim. Quem é que merece isso, irmão? E eu estou falando de ambos os lados. Aí, vamos voltar para a gente finalizar o entendimento. Aí, irmãos, pensa, Jesus vê a mulher andando encurvada. Jesus disse: essa mulher está possuída de um espírito de enfermidade, que mantém ela presa há 18 anos. Aí, irmão, compara tudo isso que eu estou falando sobre casamento e a doença daquela mulher. É a mesma coisa da gente estar falando assim: aquela mulher, ela estava vivendo um casamento onde ela era mantida como uma escrava, derrotada, destruída, aniquilada. O estado físico dela de enfermidade, de doença, refletia essa aliança, esse casamento que ela estava tendo, no caso aqui espiritual, com esse demônio. O que gerou aquela aliança, nós não sabemos. Eu só sei que essa mulher, ela ouve de Jesus falando assim: mulher, você está livre. Só que o que mais me impressionou, e eu fiquei dias pensando nisso, mas por que Jesus usou a palavra repudiada? É lógico que o sentido é totalmente espiritual, certo? Por que Jesus usou apolion? Por que ele não usou a outra palavra apostasia, que é a palavra que correlaciona com queritute, que seria a pessoa sair com a carta? Por que Jesus não usou apostasia? Apesar que vem da mesma raiz semântica. Mas a palavra é apolion, que a correspondente é salache. Então Jesus usa essa questão. Aí até que o Espírito Santo me falou.
Você não compara o casamento com a doença dessa mulher? Verdade. No caso de Malaquias capítulo 2, os homens faziam o quê? De propósito para deixar a mulher sofrendo, para ela não casar com mais ninguém? Irmão, a quantidade de gente que eu vou orar e às vezes Deus me revela, ou até a pessoa já disse, que tem gente, hoje é obrigado pela lei, né? Mas se pudesse ser que nem no Antigo Testamento, hein? Hoje o cara é obrigado pela lei dar o divórcio, ou a mulher é obrigado, entendeu? Chega o nível de obrigação. Mas se não fosse, imagina quantos caras que não ia fazer mulher sofrer. Eu falo de cara, irmão, porque a maioria é homem. Tem mulher, tem caso de mulher que faz o mesmo? Tem, bem menos, irmão. Bem menos, mas tem também. Mas imagina se não fosse obrigado. Então, os homens escravizavam a mulher desse jeito. Por que Jesus usou xalache ou apólion? Que é a mulher que é repudiada. O Espírito Santo falou, contrário do marido, que queria abandonar a mulher, repudiar a mulher, mandar ela embora. Tu acha que um demônio que prende uma pessoa vai deixar essa pessoa embora? Não vai, irmão. O diabo é o contrário, ele quer prender a pessoa. Então Jesus usa a expressão que no hebraico seria o xalache, a mulher repudiada assim a carta, porque Jesus meio que obriga aquele espírito de enfermidade a deixar a mulher embora sem a vontade dele, sem o querer dele. Porque o contrário dos homens que mandavam, mas deixavam a mulher presa, o diabo não. O diabo, quanto mais a pessoa for mantida presa no cativeiro, no cárcere, na prisão, melhor. Porque quanto mais ele torturar, melhor para ele. Então é por isso que Jesus usa essa expressão. Nós vamos fazer uma oração agora e um ato profético. Pega aí, amor, o papel. Eu vou te dar um papel em branco para a gente fazer uma oração aqui. Você vai levar esse papelzinho para a sua casa, ou quinta-feira ou domingo que vem você me traz. Você vai trazer para o culto. Você vai anotar neste papel, se quiser escrever o teu nome no final, amém. Se não quiser também não tem problema. Na hora que você estiver escrevendo, o Espírito Santo vai saber que é você. Eu vou levar esse papelzinho para o monte. Estou indo para o monte quase todo dia. Você vai anotar neste papelzinho em branco. Primeiro, o texto está falando de uma enfermidade, de uma doença, um espírito de enfermidade que há sobre essa mulher. Sim ou não? Primeiramente é isso. Segunda coisa, aí daqui para frente você que vai escolher. O que você acha que está associado, casado com você, que você queria mandar embora e não vai? Um problema financeiro? O quê? Você vai colocar nesse papel. Eu estou me divorciando disso. Todo espírito maligno, toda miséria, toda pobreza, dívida, tristeza, angústia, aí também tem as enfermidades aqui, tudo. Nós vamos declarar. Coloque-se de pé. Pega esse papel aí. Vamos orar aqui já. Vamos conectar. Aqui, ó. Vamos profetizar que aqui na sua mão, inclusive você que está na sua casa, faz aí na sua casa. E eu vou levar para o monte, vou orar e depois vou rasgar isso. E na sua casa você anota a hora e depois rasga. Preste atenção. Vamos profetizar que essa é a carta de divórcio. De todo mal. Toda a palavra maligna, toda a palavra demoníaca, tudo aquilo que se associou com a gente. Para um judeu, preste atenção nisso aqui, para um judeu, o casamento só era feito por um sacerdote. E também só era desfeito por um sacerdote. Por isso que eu peço vocês que tragam. Porque nós vamos declarar que você está recebendo a carta. Para desassociar, desligar você. Você sabe que o casamento é algo espiritual, que une você em espírito. Levante esse papelzinho para o alto. Diga assim: Senhor Jesus,
Eu quero agora profetizar que este papel vai representar no mundo espiritual este documento que é queritute, a carta de divórcio, porque eu quero me desassociar, me desligar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, de toda a conexão espiritual, maligna, demoníaca. Senhor, alianças que talvez eu fiz no passado, se eu não fiz, meus antepassados podem terem feito alguma aliança com entidades, com demônios, de religiões, espiritualidades que não são Jesus Cristo. Senhor, eu quero definitivamente me desassociar toda a enfermidade, toda a doença. Eu vou anotar, porque eu vou receber a cura. Porque da mesma forma que Jesus declarou para aquela mulher que estava 18 anos presa em um cativeiro, em uma prisão, mantida pelo espírito de enfermidade, Jesus disse: você está livre, eu também serei livre dessas enfermidades, sejam elas emocionais, psicológicas, físicas. E no físico, seja na pele, seja na carne, seja nos ossos, seja no sangue, ou em algum dos órgãos do meu corpo, que essa enfermidade está ligada a mim, está associada a mim, eu vou me desligar. Vou me desligar completamente de pecados, de iniquidades, de problemas espirituais. Senhor, essa é a carta de divórcio, que eu vou abrir mão dessa aliança com o espírito de miséria, de pobreza, de dívida, de falência e toda força espiritual negativa que se manifesta na minha vida financeira, profissional. Senhor, eu vou me desassociar, me desligar de toda a operação diabólica. Jesus, tudo que eu anotar nesse papel vai ser ligado na terra e ligado no céu, para o Senhor desligar na terra e também no mundo espiritual. Senhor, eu quero declarar a minha liberdade em nome de Jesus. Se algum espírito se associou comigo devido feitiçaria, bruxaria, praga lançada, encantamento, simpatia, maldições, eu vou me divorciar deste mal definitivamente, porque Jesus me tornou livre. E neste momento eu reafirmo que a minha aliança, que o meu casamento, espiritualmente falando, é com Jesus Cristo, é com o Espírito Santo.
Jesus, vem e destrói todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Você vai anotar, com tempo, com cuidado, como você vai ter alguns dias. Ore, Deus me faz lembrar de alguma coisa que eu tenho que anotar. Se você vê que o papel ficou pequeno, não dá, pega outro lá, não tem problema, anota mais e traz. Traz ou quinta ou domingo que vem, para a gente estar aí no monte, orando e declarando que essa carta, esse documento, né? Tem um texto do apóstolo Paulo que ele diz que a cédula que era contra nós, Jesus rasgou ela. E a cédula ali no original, eu também já preguei sobre isso, só não me lembro a palavra grega agora. Mas é um documento de posse, é um documento de propriedade, é uma dívida que eu tinha e esse documento me dá, na verdade não me dá direito a outro ter poder sobre mim. Então no mundo espiritual existe isso também. Nós vamos rasgar isso e declarar a libertação. Amém? Guarda aí o seu papel e dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer você por ter acompanhado e assistido esse vídeo todo, que você possa edificar outras pessoas, sabe como? Compartilhando com mais alguém essa mensagem profética. Se você aprendeu algo, se edificou a tua vida, se Deus falou ao seu coração, então você pode compartilhar. Convide outras pessoas para conhecer esse projeto, esse canal, porque esse canal vai abençoar muitas vidas, tá bom? Deus abençoe você, um forte abraço, um beijo no seu coração, não saia sem marcar o joinha, se inscrever e até a próxima mensagem profética para o seu dia. Deus abençoe.